Almeida, revista e atualizada. Aos Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no amor, no temor de Cristo. Pai, muito obrigado pela honra, pelo privilégio que temos de ler Tua palavra, que é santa. Pedimos agora que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria para o compartilhar da palavra, para que o Senhor possa nos dar fluidez naquilo que está sendo comunicado ao meu coração, para que a igreja possa receber com integralidade aquilo que o Espírito colocou para ser repartido. Nos levantamos contra todo e qualquer espírito contrário à Tua palavra, nos levantamos em oração, como diz o apóstolo Paulo, com armas espirituais, para destruir fortalezas, anular todo argumento sofismático, anular toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, para que assim os nossos pensamentos, a nossa mente, seja levada cativa à obediência de Cristo. E dessa forma, essa palavra, que é uma semente poderosíssima, possa produzir frutos abundantes e encontre em nossos corações solos férteis para esse resultado. É assim que oramos e cremos, Pai querido, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Amém. Obrigado, pode sentar, querido. O apóstolo Paulo, nesse texto tão conhecido, eu gosto muito da versão Almeida Revista Atualizada, por isso eu pedi ela, usa a expressão enchei-vos do Espírito. Nós temos vivido um tempo de acordar para isso. A impressão que dá é que nós como igreja, nós como indivíduos, cada um de nós, evidentemente, a igreja como corpo de Cristo, representada nas diversas paróquias, igrejas locais como a nossa, uma delas, cada vez mais estão acreditando na nossa capacidade intelectual, na nossa lógica, nas nossas metodologias, na nossa competência, e com isso a impressão que passamos a acreditar é que não temos mais a dependência do Espírito Santo. Evidentemente, não há nenhum problema a igreja exercer sua capacidade intelectual para pensar estratégias. Não há nenhum problema a igreja ter metodologias. É necessário que elas existam. Cada igreja tem uma metodologia própria de trabalhar, uma eclesiologia, uma forma de se organizar como igreja, estratégias de evangelização, de motivação, estratégias para criar relacionamentos, ter o que a gente chama de intencionalidade relacional, criar projetos e programas que provoquem a relação. Não há nenhum problema em que os pastores busquem capacitação teológica, enfim, que busquem capacitação intelectual. E temos raciocínio lógico para pensar, não sermos irracionais, conduzidos por qualquer manipulação. Mas a impressão que dá é que nós começamos a acreditar que ter isso tudo nos fez ser não mais dependentes do poder e da atuação do Espírito Santo de Deus. A verdade é que, quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, a impressão que eu tenho é que nós nos embriagamos com o vinho do humanismo, o vinho da capacitação humana, nos entorpecemos com a nossa própria capacidade. E eu digo isso o tempo inteiro, lembrando que nós não podemos cair na tentação de institucionalizar aquilo que é responsabilidade pessoal. É muito fácil dizer, a igreja está fria, a igreja não tem mais mover como antes, a igreja não tem mais movimento espiritual como antes, a igreja hoje não consegue mais manifestar os dons. Mas do que a gente está falando? Desse microfone? Desse púlpito? Dessas paredes? Evidentemente não. O que é a igreja? Senão nós mesmos. Então, de fato, o que estamos dizendo é que eu, Silfarne, você, Pedro, João, Maria, Antônio, qualquer que seja o seu nome, precisa responder para si mesmo diante de Deus. A sua vida tem sido uma vida em resposta à voz do Espírito Santo em você, ou você tem sido conduzido
pelo seu próprio intelecto, pela sua própria razão, pela sua própria racionalidade. Nós tivemos a ilusão que a tecnologia trouxe para nós, e principalmente na era da informação, na era da informática, de que nos tornamos divindades. Muitas vezes a igreja que nasce lá em Jerusalém e aqui no nosso país, se você pesquisar a história do nascimento da igreja chamada protestante ou evangélica, como você quiser chamar no Brasil, foi embaixo de muita dependência do Espírito Santo. Há várias histórias, né? Como o nascimento, por exemplo, da igreja evangélica fluminense, de onde nasceu depois a igreja congregacional, que foi a primeira igreja genuinamente evangélica no Brasil, né? Plantada pelo Robert Calley, um escocês, e que nasce dessa dependência total do Espírito Santo. Os primeiros líderes que ele chamou eram leigos, na verdade. Como ignorar o começo da querida Assembleia de Deus, né? Tão importante no Brasil, quando aqueles dois suecos lá, Gunnar Wingre e Daniel Berg, estão lá em Estados Unidos, dois suecos morando nos Estados Unidos, pedem a Deus uma palavra, Deus mostra o nome de Pará para eles, nem sabem o que é Pará, e vem parar em Belém do Pará sem falar português, cheio do Espírito Santo e trazendo o avivamento que tinha acontecido no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos. O que dizer das renovações espirituais da Igreja Batista, Metodista, onde houve um mover do Espírito Santo de transformação. Antes disso, os primeiros missionários deram suas próprias vidas queimando pelo Espírito Santo. Quem não se apaixona lendo a história de John Wesley, né? Dos irmãos morávios. A igreja no Brasil nasce dessa forma. E eu, como sempre digo aqui, me perdoe se sou repetitivo, mas eu acho que é bom lembrar isso. Deus me deu um privilégio, eu posso dizer, que é de caminhar tanto tempo dentro desse ambiente da igreja. Eu tenho me convertido muito cedo, aos 11 anos de idade, em 1978, 77, aliás, onde a igreja evangélica brasileira era muito pequena, realmente. Você tinha pouquíssimos templos um pouco maiores. Eram congregações pequenas, eu me converti na Assembleia de Deus, eram igrejas sem muito preparo, fui em tanto ponto de pregação. Quem nunca foi nas pequenas orações, nas casas de irmãs de oração, em Austin, em Queimados, né? Quem não subiu o monte para orar com gente simples? Ah, houve extremo, houve erro? Sim, houve. Fato que houve. Mas havia uma dependência total do Espírito Santo. Havia aquele clamor, eu novo na fé, o menino, clamando o batismo com o Espírito Santo, indo em oração, vigílias incessantes. As minhas sextas-feiras quase todas eram tomadas em vigílias, buscando o batismo no Espírito Santo, buscando o coração ser queimado pelo Espírito Santo. O que aconteceu com a gente? Nós, individualmente, e nós como igreja, fomos acreditando que não preciso tanto disso mais. Porque agora a tecnologia me deu a sensação de onipotência. Eu posso tudo. Eu tenho recurso financeiro. A igreja não precisa mais de orar tanto assim para que Deus mande algum recurso, porque tem apoio político, tem suporte. Nós passamos a ter ilusão até mesmo de uma certa onipresença, né? Por causa disso aqui. Eu digo várias vezes, eu gosto de citar sempre essa história. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando um filho mudava, por exemplo, do Nordeste para o Rio de Janeiro, ou saía daqui para fora do país, ele não tinha como se comunicar com a família. Quando vinha do Nordeste para cá, às vezes 2, 3 horas de viagem para chegar no Sudeste, mandar uma carta e demorar uma semana para a carta chegar. Aí depois que a família lá via a carta para responder mais uma semana, um mês sem ter resposta, o que a família fazia? Orar. Guarda meu filho, Senhor, né? Mas agora nós somos oniscientes também, além de sermos onipresentes, porque a sensação que temos é que é só olhar no celular, já fala com a pessoa no avião, está tudo bem. E a onisciência. Esses dias eu estava lendo na live aquele livro do Brennan Manning que eu estou acompanhando, que é o Evangelho Maltrapilho, e tem um capítulo que ele fala, nós perdemos o assombro, né? Nós não temos mais o assombro. Nós já temos agora previsão meteorológica, sabemos o que vai acontecer, a sensação de que sabemos tudo. Isso veio para a nossa relação com Deus também. E aí, quando Paulo diz,
enchei-vos do Espírito. A sensação que nós temos é que isso foi necessário lá no primeiro século. A igreja era perseguida, as pessoas morriam por causa do evangelho, então precisavam disso. Nós hoje não. Há um clamor na Bíblia que eu acho tão poderoso de uma pessoa que quando lemos, talvez não tenhamos a intensidade da alma desse homem, que foi Davi no Salmo 51. Quando Davi, tirado de trás das malhadas, um pastor de ovelhas, um homem simples, de acordo com algumas teorias, são elucubrações, são hipóteses, talvez tenha sido até um filho bastardo, de uma família humilde, de Belém, é levantado ao trono de Israel, e esse homem está no auge do seu reinado, e ele comete alguns pecados graves, não somente de adultério, mas de abuso, porque ele, quando deita-se com Betseba, não foi um adultério comum, ele era o rei, ele usou do seu poder de rei para dizer, me tragam aquela mulher. Depois, todos sabem, a maioria sabe a história com certeza, que Davi, para esconder o seu pecado, porque a mulher engravida dessa relação sexual, tenta convencer o marido que está em guerra a voltar para casa e ter relações com a mulher, para que assim seu pecado fosse encoberto. O homem, que é Urias, não aceita deitar-se com a sua esposa enquanto seus colegas estão na guerra, então Davi encontrou outra forma, mata o homem, põe ele na frente da batalha, uma carta, uma sentença de morte, e nesse nível de pecado tão degradante, Davi é confrontado pelo profeta Natã, na sala do trono. E quando Natã confronta Davi, Davi cai em si no seu pecado, ele escreve o Salmo 51. E numa das frases mais dramáticas ele fala, não, diz para Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Antes de Davi, seu antecessor, o rei Saul, havia sido rejeitado por Deus. Seu reino foi rasgado. E o pecado que Saul cometeu, aparentemente, o pecado exteriorizado, foi que ele desobedeceu o profeta, quando não destruiu todos os amalequitas e guardou o rei, quando não esperou o tempo necessário para que Samuel chegasse para sacrificar, e sacrificou antes disso. Mas o que aparentemente era tão pueril, inofensivo, escondia um coração cheio de inveja, inseguro, egoísta, porque de fato Saul fez aquilo tudo para não perder a aprovação do povo e com isso rejeitou o próprio Deus. E quando o rei Saul é confrontado pelo profeta Samuel, a única preocupação de Saul era não perder sua reputação. Ele pede a Samuel e ele usa a seguinte expressão, vai diante do povo e ora ao teu Deus. Diante do povo junto comigo, como quem diz, eu não sei que ele não é mais meu Deus, mas não deixa eu perder essa reputação. Eu não posso perder esse trono, eu não posso perder esse lugar. Mas Davi, eu não imagino que quando ele escreve esse salmo, ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele gritou, não retires de mim o teu Espírito Santo. Você entende o grito? Eu preciso respirar. Não tira o fôlego de vida de mim. Algumas pessoas morreram terrivelmente durante a Covid. E alguns médicos que acompanharam diziam que o mais angustiante é ver as pessoas buscando um pouco mais de oxigênio, de ar para respirar. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi está dizendo? Pode arrancar tudo. Pode arrancar o trono. Pode arrancar a minha reputação. Pode arrancar meu tesouro. Pode arrancar minha própria vida. Mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Desgraçadamente, a igreja brasileira começou a acreditar, embora não diga isso, mas que não dependa mais do Espírito Santo. Talvez esses dias eu encontrei sexta-feira com meu amigo Sérgio Elias, está aqui no Brasil, está indo embora já amanhã, junto com o pastor César também. Vamos bater um papo. E conversamos com um amigo que vai estar, que eu conheci lá na Inglaterra, em Brighton, o pastor Edson Júnior. E ele
escreveu um livro agora, não tive acesso ao livro ainda, o nome do livro é Pastores Ateus. E ele trabalha a realidade da Europa. Uma realidade que, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, na Escócia, enfim, aquela região, há pastores que não creem mais em Deus. Literalmente não creem, e admitem que não creem. Mas não largam o ministério, porque é a sua fonte de renda. Que são de famílias tradicionais de pastores, gerações inteiras. Então, ele tem que manter a roda girando. Se nós perguntarmos aos pastores do Brasil, vocês creem? Todos vão dizer que creem. Se perguntarmos a todos nós aqui, todos vão dizer que cremos em Deus. Mas a postura de alguns de nós, de alguns líderes cristãos, é uma postura de quem não crê mais. Porque se crêssemos, não faríamos o que estamos fazendo diante de um Deus que é santo e que exige santidade. Então, esse clamor, não retires de mim o teu Espírito Santo, se perguntarmos a qualquer pastor, qualquer igreja, não, nós somos a igreja cristã que dependemos do Espírito Santo, mas na prática, nós estamos mostrando para Deus que Ele não faz falta. Então, hoje eu queria, de maneira muito simples, trazer à memória dessa igreja a necessidade que temos do Espírito Santo. Diante de um mundo cada vez mais caótico, onde o pecado jaz à porta, onde as confusões são tantas, onde as lógicas humanas confundem a mente dos nossos filhos, só o Espírito Santo de Deus nos dá autoridade para enfrentar esses espíritos. E ai de nós, que dissemos, você não faz falta para nós. Nós precisamos urgentemente abrir mão da nossa prepotência, irmãos, e voltarmos a depender do Espírito Santo. Digo isso para mim, digo isso para o meu colégio pastoral, meu presbitério, para os pregadores que pregam nesse púlpito, para quem conduz a adoração, para quem se envolve em cada setor e ministério dessa igreja. Isso aqui não é uma obra de homens, isso não é um negócio que pertence a nós, isso é a igreja do Senhor. E nós precisamos fazer tudo na dependência total do Espírito Santo. Eu quero me recorrer a outro texto do apóstolo Paulo agora, novamente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. Paulo diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, é bem provável, eu não tenho dado específico, nem tempo de vida para isso, mas é bem provável que nosso país nunca tenha tido tantos pregadores competentes na arte de pregação, com tanta sabedoria humana, com tanto preparo, como temos hoje. Hoje é muito fácil ouvir uma boa pregação. Você nem precisa vir à igreja. Você vai acessar teu YouTube, teu Spotify, outro aplicativo de áudio, e você vai assistir pregações excelentes. Acho que nunca tivemos tanta proliferação, tanta multiplicidade de bons pregadores. Hoje estamos repletos de mensagens com muita teologia, muita filosofia, muita psicologia, muito autoajuda, muitas estratégias de marketing. Ao mesmo tempo, também, a impressão que eu tenho é que nunca fomos tão pobres de demonstração do poder do Espírito Santo. Isso deveria nos apavorar, porque o que vem pela frente é muito difícil. Falava com os jovens aqui ontem, foi muito bom nosso tempo juntos aqui. Vocês conseguem entender, de verdade, ler
o momento da história da humanidade? Será que a gente está tendo noção de fato do que está acontecendo nesse mundo? De como as trevas estão agindo de maneira poderosíssima? E você consegue entender como Satanás está nos distraindo como igreja para discutirmos questões que não valem nada? Nós estamos brigando até hoje por direita e esquerda, por política, por ideologia. Como se a ideologia fosse, se a nossa ideologia cristã fosse vencer a ideologia do LGBTQIA+, a ideologia do satanismo, a ideologia... Você acha que vai ser com discussão filosófica, política, que vamos vencer essa batalha, irmãos? O que vem pela frente é muito tenebroso. O que está se levantando nesse mundo é literalmente o que a Bíblia chama dos fins dos tempos, o princípio das dores. Você já parou para pensar, você que, assim como eu, que estou chegando aos 60, em 40, 50, 60 anos, qual a igreja que os seus netos vão ter? Que modelo de igreja é essa? E aqui eu quero ser bem honesto. Bem honesto, há muita coisa séria em muitos lugares. Há muitas mega igrejas gigantescas que são igreja mesmo, que faz do evangelho uma coisa séria. Que não é por ser igreja pequena ou grande, que tem igreja pequena também que é um grande negócio. São pequenas igrejas e grandes negócios também, fica tranquilo, não se ilude com isso não. Mas, então há muitas mega igrejas sérias, mas há muita coisa que não é mais igreja. Que está confuso. Um liberalismo absurdo. Então, em nome de Jesus, seus filhos, seus netos, precisam estar na casa deles e ver um homem e uma mulher, seus pais e avós, que são pessoas cheias do Espírito Santo, porque contra isso não há argumento filosófico que consiga vencer. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós voltemos a realmente molhar nossos esboços com lágrimas de oração. E fique tranquilo, não está aqui diante de você um juiz para te julgar, porque eu tenho consciência, como eu luto o tempo inteiro, para depender do Espírito Santo. Porque seria muita hipocrisia minha falar para você que é difícil para eu pregar. Eu teria que ser muito hipócrita para isso. Eu prego desde os 13 anos de idade. E sei que Deus me deu um dom. Sei que eu tenho facilidade de pegar um texto bíblico e preparar uma mensagem. E quando tiver dificuldade, nada que a IA não resolva. E é verdade, um bom prompt bem preparado, você tem uma mensagem excelente. Tudo que eu estou pregando aqui, que foi fruto de um tempo de oração na minha casa, eu gastaria muito menos tempo botando umas frases simples na IA. Qualquer que seja o modal que você tenha de IA, ele vai te dar uma mensagem maravilhosa. Mas nada, absolutamente nada, substitui, como diz o apóstolo Paulo, a demonstração do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, que está sendo tão rejeitado e renegado e ignorado por nós, é indispensável. Jesus deixou claro o quanto ele era importante. Vou ler alguns textos aqui, que Jesus, quando está encerrando o seu ministério, Jesus ele vem aqui, cumpre a sua missão e ele prepara os seus discípulos. E quando ele está encerrando a missão, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, tratam da conversa final de Jesus com seus discípulos, seus apóstolos, antes dele depois orar e ir para o Getsêmani. E ele diz aqui no capítulo 14 de João, versículo 16 e 17, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, isso aqui, eu acho que a maioria de nós trata esse texto de maneira tão comum que não lembra mais o que isso significa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, houve um tempo que nós, da Trindade, éramos o mais transcendente possível, o mais distante possível. Então nós nos manifestávamos em fenômenos. Nós, a Trindade, quando a figura do Pai era provocada, abríamos crateras no chão, caía fogo do céu. Mas depois, nós, a Trindade, resolvemos
revelar para vocês a imagem do Filho. E o Filho andou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Agora ele estava perto da gente. Mas Jesus fala, agora chegou um tempo onde nós, a Trindade, vamos nos revelar na pessoa do Espírito Santo. Ele não vai estar distante, transcendente, não vai estar entre vocês, mas ele vai estar em vocês. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? O que os patriarcas da fé não viveram. O que os primeiros seguidores antes da ressurreição não viveram. Nós vivemos o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que não cabe no universo. O Deus terrível, que com um olhar pode fulminar qualquer pessoa, habita dentro de um pecador miserável como eu e você. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita dentro de você. Você entende o que eu estou falando? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se você lembrar disso, na hora mais angustiante da sua vida, eu estava ouvindo ontem uma pequena série, uma série que a gente está acompanhando na TV, e tem uma hora engraçada que a menina fala assim, a menina católica, eu vou para a igreja para falar com Deus, afinal é lá que ele trabalha, ela falando assim, é lá que ele trabalha. Só que não é aqui que ele trabalha, é aqui que ele trabalha. Dentro de mim, de você. Sabe o que isso quer dizer? Onde você estiver, na hora mais angustiante da sua vida, quando você deitar na sua cama de noite e seu cônjuge vir lá para o lado, ignorando você, quando o seu filho não der mais cuidado a você, quando você perder a pessoa que você mais ama, arrancado desse mundo pela morte, e você estiver desesperado de dor, quando você estiver em casa, passando total necessidade financeira e não tendo como pagar suas contas, quando Satanás soprar sua mente, acaba com a sua própria vida, se joga desse muro, dessa ponte, quando tudo isso acontecer, o Espírito Santo de Deus está em você. O Espírito Santo está em você. Jesus falou isso. Isso é tão sério que ele continua dizendo aqui no capítulo 16 de João, no versículo 7, ele fala, mas eu digo a verdade a vocês, vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Olha só, convém-vos que eu vá é o seguinte, é como se dissesse, para vocês é importante que eu vá embora. Os caras não entenderam nada. Como assim, Jesus? Nós dependemos de você. Mas é importante que... Sabe o que Jesus falou? É importante que eu vá embora. Convém para vocês que eu vá embora. Sabe por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá. Sabe o que Jesus disse, gente? Era necessário que ele fosse embora para que o Espírito Santo viesse. Então, nós estamos no melhor tempo da história da igreja. O Espírito Santo está em nós. Habita em nós. Esse Espírito é o Espírito que é sensível e habita dentro de você. Vou pular um texto, tá, Corina? Vou para Atos capítulo 1. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele cita outro momento de Jesus, que é no final de tudo, quando Jesus está indo embora, depois da ressurreição, depois que passou 40 dias com ele, Jesus, quando está indo embora, se encontra com os discípulos, em Atos 1, versículos 4 e 5, e diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus preparou, ele disse, olha, eu estou indo, tá? É necessário que eu vá. Porque se não vier, ele não vem. Até hoje, vocês dependem da minha presença física. Até hoje, se eu não tivesse, vocês ficam assustados. É difícil, eu não posso estar em todo lugar, porque eu estou limitado a um corpo físico. Então era assim, Jesus dormia no barco, os caras ficavam apavorados, achando que iam morrer. Jesus estava em cima do monte da transfiguração, eles estão lá embaixo expulsando o demônio, não conseguem expulsar, porque está faltando Jesus. Agora ele fala, vai chegar um momento que ele vai estar em vocês. Ele vai fazer lembrar tudo a vocês, ele vai compartilhar o que eu ensinei a vocês. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês fiquem em Jerusalém. Depois que ele ressuscitou, depois que ele se revelou para eles, e está dizendo que está indo embora, fiquem um pouco em Jerusalém até que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Algumas palavras
foram perdendo o sentido para nós. Uma delas é batizados no Espírito Santo. Parece que não tem mais necessidade disso. Houve tanta discussão teológica e filosófica, tanta discussão inútil e fútil. Eu entendo a importância da teologia, por favor, eu sou um teólogo também, não estou menosprezando a teologia, mas há tanta discussão teológica, quando na verdade nós acabamos com a necessidade de buscar, Senhor, me batiza no teu Espírito. Como é que você entende batismo? Quando você entende o que você entender, se você acha que tem que falar língua, não tem que falar línguas, se é uma vez só, se é várias vezes, se é um enchimento, mas em nome de Jesus, fala, Senhor, eu quero ser batizado. A palavra batizado, o batismo, você sabe muito bem o que quer dizer, batismo é imersão, é mergulho. Eu quero mergulhar no Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em todos nós, mas ele, além de estar em nós, ele está convidando alguns a mergulhar nele, a ser batizados nele, a ser cheios dele, de tal forma que esse Espírito domine tudo que há em você. Onde foi que nós colocamos na nossa cabeça que não precisa mais buscar esse batismo? Quem foi que nos convenceu disso? Quem foi nesse período da história da igreja brasileira que cresce cheio do Espírito Santo, que nos convenceram que eu não preciso mais buscar esse batismo? E aí, ainda em Atos capítulo 1, versículo 8, tem aquele texto que todos conhecem, ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja precisa voltar a crer que é na dependência do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo que nós temos autoridade para ser testemunhas. Para ser testemunhas. E aí, se cumpre em Atos capítulo 2. Vamos ler Atos 2 de novo, gente. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aquela promessa aconteceu. O Espírito Santo desceu para nós. E quando isso aconteceu, então não é só uma questão filosófica, não é só uma teoria, não é só uma doutrina. Houve um momento, na malha tempo e espaço, na história da humanidade, que o Espírito Santo desceu nessa terra. E quando ele desceu, o impacto foi tão grande que eles viram línguas repartidas como que de fogo. Havia um som como de um vento poderoso acontecendo naquele lugar. E todos que estavam naquela sala foram cheios do Espírito Santo. E começaram imediatamente a falar em outras línguas. E aí, no capítulo ainda 2 de Atos, no versículo 12, diz, todos estavam em volta disso, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então isso aqui aconteceu de fato. Era o cumprimento da profecia. Ainda no capítulo 2, versículo 37 e 38, ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então tudo que está acontecendo na igreja, desde que Jesus subiu aos céus, é movido pelo Espírito Santo. Tá bom, pastor. Isso foi um episódio. Em Atos capítulo 2, Lucas registra. E se foi só um momento? E se foi um start?
Isso foi necessário que isso acontecesse para a igreja começar e depois seguir o seu caminho. Não foi só um fenômeno, mas livro de Atos, que alguns dizem que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo em vez de Atos dos Apóstolos. É um livro que o tempo inteiro aponta o que o Espírito Santo foi conduzindo. Então, se eu quero conhecer de fato a história da igreja, muito mais do que ler teólogos, eu preciso mergulhar em Atos dos Apóstolos. Ali está começando tudo. É o único livro canônico que temos contando a história do começo da igreja. Outros foram escritos. Você pode ler Didaquê, você pode ler algumas epístolas apócrifas, você pode ler livros de historiadores como Joséfo, o judeu que citava o nascimento da igreja, mas o único livro inspirado pelo Espírito Santo, como cremos, que conta o começo da igreja é Atos. E tudo que está ali tem um propósito, é nos mostrar como que a coisa acontece de acordo com a vontade dele. Eu vou te mostrar alguns sinais disso, ainda em Atos. Atos 2, 41 a 47. Alguns sinais da manifestação. Então os que eles aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, assim que o Espírito Santo desce e revela o seu poder, primeira coisa, pessoas se batizam, a igreja cresce, porque ele vai trazendo as pessoas. Havia uma perseverança, havia doutrina, ensino cheio do Espírito Santo. Havia temor das pessoas, havia comunhão, orações, havia sinais e prodígios, havia milagres. E todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles não se encontravam só aos domingos, eles diariamente queriam estar juntos. Sabe quando você está apaixonado por algo, você quer estar o tempo inteiro? Havia tanta fome de Deus que eles queriam se encontrar todo dia, porque eles entenderam a chave. Opa, o Espírito Santo se manifesta quando a gente está junto. Esse é o princípio. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Jesus deixou a mensagem. Então eles sabiam, quando nos encontramos para orar, o Espírito Santo se manifesta. A pergunta é, por que não nos encontramos mais para orar? Porque dependemos de uma agenda da igreja. Por que diariamente nós não nos encontramos mais para orar? Sabe por quê? Porque achamos que não dependemos mais do Espírito Santo. Essa é a verdade. Eu sei resolver a situação. Todos os dias, diariamente, se reuniam para orar. Seguindo um pouco mais, em Atos 8, 14 em diante, 14 a 19. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceram-lhes dinheiro. Sabe o que isso quer dizer? Eles foram para Samaria, já tinha um grupo de irmãos convertidos ali. Talvez aquela mulher samaritana, lembra disso? Que se converteu com Jesus e levou os homens todos para... Tinha começado a falar sobre Jesus, havia um grupo que cria já ali. Inclusive, já eram até batizados. Se batizaram em nome de Jesus, inclusive. Então, alguém estava cuidando deles ali já. Mas faltava o fervor do Espírito Santo. Então, o que Pedro e João fazem? Impõem as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Ok, receberam. Mas há um sinal. Sabe por que é um sinal? Porque Simão, que era o mágico que fazia magia, vendo o que aconteceu, desejou ter aquilo. Então, quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, alguma coisa é manifestada, para que a pessoa perceba. Por isso, em Pentecostes, na primeira vez que ele desce, não há simplesmente um culto liturgicamente organizado. As pessoas achavam até que estavam embriagados. Ah, seu Farne, eu sei que por causa disso surgiu muita loucura, muita meninice, muita chocarrice. É verdade, muita gente brincou com isso.
Muita gente até hoje está escandalizando o evangelho nas redes sociais, inclusive, imitando, falando línguas estranhas, bagunçadas, fazendo coisas totalmente equivocadas, mas isso não pode negar uma coisa: quando o Espírito Santo desse Deus eterno, poderoso, entra na mente de alguém, na vida de alguém, é impossível que essa pessoa fique impassível, parada, apenas dizendo aleluia e glória a Deus, porque todo o corpo da pessoa é tomada pela virtude do Espírito Santo. E há sinais. Atos 10, 44 a 46. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Manifestação do Espírito Santo tem manifestações sobrenaturais. Lá na casa de Cornélio, Pedro prega, e enquanto Pedro pregava, houve um derramado Espírito Santo, e todos começaram a falar em línguas e profetizar. Então não acabou em Atos 2. Atos 19, versículo 6. Não, perdão. Atos 13, perdão, tá? Do 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O Espírito Santo movendo a igreja, há profetas reunidos. E o Espírito Santo fala: me separem Paulo e Barnabé. O Espírito Santo fala na igreja, através de voz profética. Atos 19, 6. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Então, irmãos, em nome de Jesus, de uma vez por todas, estou encerrando já para nós orarmos, quero ter um tempo de oração. Não é verdade essa teologia sensacionista de que tudo cessou no final do primeiro século, que foi só para dar um start para a igreja. O que está deixando claro que o livro de Atos é um livro contínuo, ele encerra com um senso de continuidade. Encerra apontando a história que continua. É que a igreja depende da atuação sobrenatural do Espírito Santo. E crentes que sejam cheios do Espírito Santo, que orem, que clamem o batismo do Espírito Santo, que profetizem, que falem outras línguas, conforme o Espírito lhe conceda que fale. E voltando ao texto de Efésios 5, para nós encerrarmos. 19 a 21. Depois que fomos cheios do Espírito, 19 fala: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O sinal de que fomos cheios do Espírito Santo é que nós vamos salmodiar e louvar o Senhor com hinos e cânticos espirituais quando nos encontrarmos. Hoje nós estamos com um grupo de irmãos que se encontram, e eu faço parte desses grupos muitas vezes, no WhatsApp, na relação que só tem piada, política, discussão, baboseira, fofoca, intriga, guerra de poder. Que nós nos encontremos tão cheios do Espírito Santo, e quando nos ligarmos um com o outro, haja uma conexão tão forte, o choque entre nós, que nos leve a salmodiar, a cânticos espirituais, a oração, a profecia. Você pode dizer amém, irmãos? Em nome de Jesus, que você vá na casa dos seus amigos, vamos orar juntos aqui, e Deus mova aquela casa, e haja tremor naquela casa, e os vizinhos se aproximem pelo poder do Espírito Santo, porque ele não caducou. Depois de sermos cheios do Espírito Santo, de acordo com Efésios 5, que nós sejamos mais gratos. Ele fala: dando sempre por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ação de graças. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, nos faça ser pessoas mais gratas, mais graciosas. Chega de ingratidão, chega de murmuração, chega de reclamação, chega de mágoa. Encha o seu coração de graça hoje. Seja gracioso, seja grato, porque pela graça fomos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se tudo der errado, já somos salvos, pela graça. Então, quando nos encontrarmos cheios do Espírito Santo, deveria haver mais graça entre nós. E também, finalmente, nos sujeitaríamos uns aos outros, só uma sujeição mútua, onde um quer servir o outro, onde ninguém quer ser maior do que o outro. Não há espaço para competição, não há espaço para briga, para discórdia, porque o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. O maior sinal de que o Espírito Santo está em nós, de fato, é a comunhão, é o desejo de estar juntos.
Sabe, eu não vim para o culto domingo por obrigação. Então você que está em casa, mais uma vez, vou incomodar você quantos domingos for preciso. Seu lugar não é em casa, assistindo culto pela internet. Você tem que estar na comunhão dos irmãos. Se a senha é muito longe para você, procure uma igreja perto da sua casa e congregue lá. Sente com os irmãos, participe do culto, sinta o toque das pessoas. Igreja não é lugar para a internet, igreja é lugar de comunhão. A internet é uma ferramenta necessária, é importante para divulgar, mas não é aí que você cultua, é na relação, porque quando 2 ou 3 se encontram, o Espírito Santo se manifesta. Precisamos voltar a fazer isso, gente. E precisamos voltar a orar pelo batismo do Espírito Santo. Queria que todos ficassem em pé, por gentileza. E se alguém entre nós aqui que diz: eu acho que eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho a impressão que eu não fui, porque eu nunca tive esse queimor dentro de mim, esse ardor, nunca falei em outras línguas, nunca senti um mover diferente. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo hoje. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas. Eu quero sentir o poder do Espírito Santo queimando no meu corpo. Eu quero ser cheio como nunca fui na minha vida. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero ser tão cheio do Espírito Santo que eu comece a falar em outras línguas. Eu comece a profetizar. Eu quero ter visões espirituais, eu quero ter discernimento no Espírito, eu quero ter dons de curar pessoas, eu quero me mover no Espírito Santo. Se você ainda não tem convicção do batismo com o Espírito Santo, hoje é o dia para isso. A gente quer orar pelo batismo do Espírito Santo nessa manhã. O melhor dia do que esse não é o dia da comunhão. Comunhão é a principal obra do Espírito Santo. Na comunhão é lugar de batismo. O segundo grupo que eu quero chamar são pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo, que já profetizaram, que tinham visões espirituais, que tinham os olhos abertos para o mundo espiritual, que tinham sonhos espirituais, que tinham discernimento de espírito e nunca mais manifestaram os dons na sua vida. Se você quer renovação dos seus dons, vem aqui à frente também em nome de Jesus. A gente quer orar por você também, que congelou os dons espirituais, que paralisou, que não se move mais, que domingo após domingo vem para os cultos, só assiste o culto como quem assiste um culto, mas nunca mais foi queimado pelo Espírito Santo, nunca mais sentiu o temor diante do Espírito Santo. Enquanto me ajudem conduzindo alguma canção, isso, porque Deus se move no louvor, na adoração, vamos fazer igual o profeta pediu, tangedores, que vão cantar canções que falem do Espírito Santo. Vamos aproximar mais aqui na frente, por favor. Eu sei que vai ficar bem cheio, mas eu quero que meu presbitério, nossos intercessores estejam no meio do povo impondo as mãos agora, enquanto vamos orar, amém? Deus vai batizar pessoas aqui hoje, amém? Prepare o seu coração, você que está aqui na frente, comece a glorificar o Senhor, porque quando glorificamos, Ele se manifesta. E quando o Espírito Santo queimar você e vier na tua mente uma língua estranha, pode profetizar, porque não tenha medo, está num lugar seguro. Quando começar a vir uma língua diferente, comece a falar, deixa o Espírito Santo te encher. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem agora, Espírito Santo, comece a clamar a igreja, estenda as mãos para cá, toda a igreja. Estenda as mãos toda a igreja. Que a Bíblia fala que impuseram as mãos sobre eles e desceu sobre eles o Espírito Santo. Vamos impor as mãos sobre eles. Todo o presbitério impõe as mãos para as pessoas aqui na frente. Vamos impor as mãos sobre eles agora, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, cheio, cheio. Enche, Senhor. Enche, Espírito Santo, enche. Enche, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, enche, Senhor. Enche nessa manhã, enche tua filha agora, Espírito Santo. Enche, enche, enche. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Fale em outras línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Domina totalmente a mente dessa pessoa, Espírito Santo, o corpo dele, a alma dele, em nome de Jesus. Seja batizado no Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo, mais. Mais, Espírito Santo, mais. Enche agora, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, receba, receba o Espírito Santo agora. Receba o dom do Espírito agora. Receba o dom do Espírito Santo agora. Abra os olhos espirituais, Senhor. Abra os olhos espirituais desse povo agora, Senhor. Comece a dar visões. Comece a dar visões espirituais, Senhor. Comece a dar palavra de conhecimento. Comece a dar palavra de sabedoria, Senhor. Comece a dar discernimento do Espírito, Senhor. Envia dons de cura. Envia dons de cura aqui agora, Senhor.
Envia dom de profecia, dom de profecia. Levanta profetas aqui, Senhor. Levanta profetas aqui, Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Desce. Desce. Desce, Espírito. Vem come Pentecostes. 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 Enche, enche, enche. Eu adorarei. Eu adorarei. Ao Deus da minha vida. Vem, Espírito Santo, renova os dois. Quebra as cadeias familiares, Espírito Santo. Quebra as cadeias familiares. Quebra as correntes familiares. Põe por terra todo sofisma. Todo sofisma. Toda altivez. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche, enche, enche. Enche até transbordar. Vem, Espírito! Vem, Espírito! Vem, Espírito! Vocês no meio! Procura alguém para orar entre vocês no meio! Vocês aí atrás, procura alguém para orar, ore por alguém! Sai do seu lugar, ore por alguém aí no meio! Ore por alguém, ore por alguém! Ore por alguém, ore por alguém! Você aí atrás, ore por alguém! Não fique sozinho, de dois em dois! De dois em dois! Porque na comunhão o Espírito se manifesta! Aí atrás, de dois em dois, orando de dois em dois, ou de três em três, não fique sozinho, que o Espírito Santo se manifesta na comunhão. Procure alguém, ore de dois em dois, abrace alguém, ore por alguém, clame por alguém. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Oh! Enche-me de novo. Espírito! Espírito, Espírito, desce, 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 desce como fogo, que desce vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Vamos dar um tempo de adoração, só adoração. Erga as suas vozes, erga a sua voz de adoração. Ninguém fica calado agora, erga uma voz. Vamos levantar um grande grito de adoração. Comece a adorar o Senhor. Apenas adore, apenas escolha palavras de adoração, só isso. Diga: eu te amo, Jesus. Não fique calado. Profeta, eu sei que Deus ouve o silêncio, mas agora fale. Diga: eu te amo, Jesus. Com a tua própria língua, eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Espírito Santo, adore. Vamos criar um ambiente de adoração aqui, pode ser, irmãos? Adore, não dependa mais das músicas agora. Não dependa da canção, apenas adore. Adore com a sua voz. Levante uma voz de adoração. Ah, eu sou tímido, pastor. Seja quebrada toda timidez agora. Abra sua boca e adore. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Escolha palavras de adoração, Senhor. Vamos levantar um grande ruído de adoração, irmãos. Vamos fazer o inferno nessa região estremecer pelo poder da adoração. Que o inferno ouça que é uma igreja adorando. Principados e potestades da violência, da miséria, principados e potestades da mortandade, ouçam, há uma igreja adorando aqui.
Santo de Deus. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você quiser, mesmo adorando, vai para o seu lugar e vai se assentando. Quando quiser, não precisa ter pressa. Quando quiser, vai para o seu lugar e se assente. Mas ainda em adoração, amém? Pode para o seu lugar e se assentando. Ainda em adoração. Se quiser, pode voltar para o seu lugar. Se quiser, não é obrigado. Pode voltar para o seu lugar e se assentar. Ainda em oração. Estamos em um ambiente onde o Espírito Santo tomou o governo. As favas com toda liturgia. Se quiser, pode se assentar. Se quiser, pode se assentar. Se quiser, pode se assentar, que eu quero conversar com vocês rapidamente aqui agora. Podem se assentar. Podem se assentar. Que eu quero falar algo com vocês antes de passar para a comunhão. Podem se assentar. Podem sentar. Deixa o Espírito se mover, gente. Deixa o Espírito mover. Deixa o Espírito mover. Deixa o Espírito Santo se mover. Santo, a igreja é tua, Espírito Santo. Toma conta dela. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir Cumpre o que diz Joel. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer Aleluias.
Deus. Amém. Aleluia. Pode sentar um pouco mais agora. Coloca a mão no seu coração, sente-se. Olhos fechados em oração. Aqui é o teu coração sentado. Assentado, olhos fechados, cabeça curvada. Não saia do lugar de oração. Não saia do lugar de quebrantamento. Porque o Espírito Santo está curando feridas aqui nessa hora. Quebrando cadeias hereditárias, familiares, de maldição, de morte. Nesse momento de silêncio agora, ouça o Espírito Santo se mover entre nós. Uma brisa suave. Se você crê, canta isso agora conosco. Se você sente a doce presença, cante. Doce Espírito. Vamos ouvir as vozes, bem forte, cante. Eu sei. Bem suave os instrumentos, para que as vozes sobressaiam, cante. Há um doce Espírito, mais uma vez. Todos percebem a presença. Mais uma vez, pode ser. Há um doce Espírito. As vozes bem fortes, cante com toda a força dos teus pulmões, cante isso. Há um doce Espírito, mais uma vez. Há um doce Espírito aqui. E eu sei, você sabe quem é? É o Espírito de Deus. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já podemos. A presença de Jesus. Doce presença. Presença santa. Vem sobre nós, vem sobre nós, Espírito Santo. E enche-nos com teu poder nessa manhã, Senhor. Chore querer baixar e louvado seja o Senhor. Meus irmãos, olhem para cá um instantinho, por favor. Evidentemente, essa não é a única forma do Espírito Santo se manifestar. Limitar o Espírito Santo a apenas isso é limitá-lo. Não se pode limitar quem é Deus. Mas essa é uma das formas do Espírito Santo se manifestar. Ele também se manifesta quando estamos em casa, está sozinha lavando a roupa e começa a chorar. E suas lágrimas se misturam com a do sabão e você está sozinha, quietinha, naquele trem lotado indo para o trabalho, sabe? Você está triste, angustiado, de repente uma paz, não sabe de onde, chega no meio daquele trem lotado, você parece estar num jardim, num bosque. Ou quando você está triste, angustiado, de repente um vento suave aquieta teu coração. Ou quando um amigo te abraça, você dá um abraço carinhoso, sabe? Ou quando no meio da maior dor sua, alguém liga, sem você esperar, e diz: olha, te liguei porque pensei em você aqui agora. Você não falou que Deus mandou, eu pensei em você, me deu vontade de te ligar. Então Deus tem várias formas de agir. Mas por que nós achamos que essa não é mais uma das formas dele agir? Ele também age assim. Nem sempre você vai ter esse espasmo, mas sempre o Espírito tem que queimar você. Então eu, como pastor dessa igreja,
Peço perdão ao Senhor, porque muitas vezes nossa razão, nossa lógica, começar por mim. Há um cântico antigo que diz: a começar em mim, quebra corações. Então eu quero que meu coração seja quebrado de toda a racionalidade, de toda a teologia fria, que deu a sensação de que eu posso explicar tudo. É fato que não é a única forma do Espírito se mover, mas é uma das formas. Nós não podemos abrir mão dela. E é uma das mais poderosas. Porque o livro de Atos dos Apóstolos está cheio disso. Qualquer pessoa que plantou uma igreja, que se moveu com missões, que vai para o mundo muçulmano, que vai para a África Central, onde há muita perseguição, sabe que não dá para ter um evangelho frio e litúrgico se não for pelo mover total do Espírito Santo. Ninguém se envolve com a violência, com o tráfico de drogas para salvar pessoas só com liturgia fria, sem o grande mover do Espírito Santo. Que nós não esqueçamos disso nunca. Amém? Apenas como edificação da nossa fé, alguém nessa manhã sentiu que pela primeira vez sentiu o batido do Espírito Santo na sua vida, se foi tão cheio pela primeira vez. Alguém levante a mão só para saber. Foi a primeira vez que eu senti. Eu nunca tinha sentido isso aqui hoje. Alguém sentiu pela primeira vez? Ninguém? Alguém falou em línguas pela primeira vez? Aqui? Amém? Aí, ali, aí, amém. Alguém há muito tempo não falava em línguas, voltou a falar em línguas hoje quando orava? Alguém teve o dom renovado? Amém. Mas em nome de Jesus, não pare de buscar. Amém? Nosso apelo é, a gente vai já passar para 6, já passamos do horário. Nosso apelo é que vocês não parem de buscar. Que nós, pastores, não paremos de buscar. E está aqui o convite. Se não, obrigado a vir. Mas às 8 horas da manhã estamos orando aqui na igreja. Por enquanto é a sala 2. Quando comer mais, vai para a sala dos jovens. Se não comer mais, vai vir para o louvor e vai acabar o ensaio do louvor. O louvor vai ser manhado pelo Espírito Santo para Deus fazer tudo novo cada domingo, se for preciso. Mas a gente quer orar. Então quem quiser orar, esteja conosco domingo que vem às 8 horas da manhã. Porque eu tenho plena convicção que é através da oração que as coisas acontecem. Amém? Vamos servir agora a ceia do Senhor. Eu queria que os pastores pegassem os cálices. Pelo avançar do horário, a gente vai tentar ser dinâmico na entrega da ceia agora. Eu sei que muitas vezes a gente passa do horário, tenta colocar a culpa no Espírito Santo, né? Mas na verdade, eu fiz tudo de Deus, me ajuda a trabalhar, medir 10 e acabar. E acabou medir 10, só que veio outra onda. De repente começaram a se levantar, como é que eu vou cortar? Eu não tinha o que fazer, né? Eu tenho de levar para medir 10, para dar tudo certinho, para ministrar 6. E medir 10, de repente, vocês começaram com uma nova onda do Espírito. E aí ele é o dono da igreja. Mas a gente vai ter que ser sábio também por causa do horário, para não atrapalhar a vida de vocês. E por causa disso vai ser a ceia bem dinâmica agora, para acabar, não passar muito de meio-dia e meia, para a gente encerrar, almoçar aqui, vamos almoçar aqui, almoçar em casa. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Paulo continua dizendo, semelhantemente após cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E Paulo completa dizendo, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Então vamos orar, pedir que o pastor Wellington ore consagrando os elementos nessa. Senhor, nesta início de tarde, nós queremos apresentar esses elementos ao Senhor e pedimos que o Senhor venha consagrar, Senhor, e que tenhamos a renovação em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os elementos dos diáconos. Se você ainda não é batizado nas águas, a nossa orientação é que aguarde o batismo para participar da comunhão. Você não está sendo proibido, é uma orientação, tá certo? Se você é de outra comunidade cristã, está em comunhão com a sua igreja, participe normalmente da comunhão, porque a comunhão é de todo o corpo, não só da nossa igreja. Os diáconos que não forem trabalhar, já podem se posicionar aqui na frente de repente, para depois receberem sua comunhão. Os que forem entregar, vão entregar. O restante pode vir aqui para frente, para depois serem servidos pelos nossos pastores. Parece que há poucos diáconos hoje, né?
encheu meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Encheu meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Encheu meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Encheu meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa, nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho, da minha fonte vem beber. Na minha mesa, nada falta, nada faltará. Encheu meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Encheu meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa, nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho, da minha fonte vem beber. Na minha mesa, nada falta, nada faltará. O maior tesouro eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti. O maior banquete eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa, nada falta, nada faltará. Levante o... Tire o pão. Apenas o pão. Levante o pão e diga assim: obrigado, Senhor, porque por tua causa eu faço parte do teu corpo. Comamos todos do pão. Tendo em vista que o Espírito Santo é o Espírito da comunhão, é muito cruel não tocar cálice hoje, né, gente? Então, sai do seu lugar, procure alguns irmãos, toque o cálice com alguns irmãos, renove a aliança com alguns irmãos. Amém? Tenho aliança contigo.
Troque o cálice com algumas pessoas. Começa contigo, Gabriel. Foi mais prático. Aí eu patrocínio vocês, mais prático. Eu perdi muito tempo. Isso, renove aliança com alguns irmãos. Fale o quanto ela é importante para você. Quem sabe você procura alguém que você não conhece por nome, se apresenta para ele, pergunta o nome dele. Deus contigo, Claudinho, te amo, meu irmão. Alisson, antes de ir embora, você procura. Vamos contigo, minha linda. Você vai almoçar aqui na igreja ou não? Mas antes de ir embora, deixa eu falar contigo com a Roberta rapidinho. Tipo rápido, tá? Aleluias. Agora, para onde você está agora aí? Lembra aquela brincadeira de estátua? Para onde você está aí? Para onde está? Agora, para aonde você está. Não volta para o teu lugar. Lembra estátua? Estátua? Para aí. Silêncio agora. Para onde você está. Para aonde você está. Em silêncio, por favor. Eu confesso a vocês, quando você está assim parado, onde você está, de todos os nossos encontros, que são maravilhosos sempre, a ceia é um dos que eu mais amo. E dos momentos que eu mais amo é esse aqui. É você sair do seu lugar completamente. Essa aparente desordem é só aparente, porque esse é o fluxo da vida. As veias, o sangue circulando. Quando você sai do lugar e circula, enche o corredor, esvazia outro lugar, quem está na frente está lá atrás, está atrás está aqui na frente. Isso não é uma dinâmica de grupo, não é uma atividade psicológica, não. Isso é uma parábola do que é o corpo de Cristo. Eu não sei onde foi parar o meu primeiro cálice, você sabe onde foi parar o seu primeiro cálice. Você vai entregando e recebendo. Essa é a vida do reino de Deus. Eu faço um apelo a você, que esse movimento seja o movimento da sua vida. Procure conhecer pessoas novas. Saia do lugar do conforto. Saia do lugar da comodidade. E se aventure a cuidar de gente. E ser amado e amar pessoas. Amém? Agora abra o seu cálice. Se você conseguir abrir, que eu estou tentando abrir o meio difícil, você conseguir. Consegui. A paz para quem é desastrado como eu, isso que é uma dificuldade. Agora, levante o cálice comigo assim. Diga assim: pelo teu sangue, somos um. Bebamos todos do cálice. Obrigado, Senhor. O mestre chama a vencer. Mesmo onde tu te pode voltar para o seu lugar agora, se assente um pouquinho mais. Vamos já encerrar. Pode voltar para o seu lugar e se assentar enquanto cantamos. Vamos já, não vai embora agora, mas alguns poucos minutos vamos encerrar o culto. Volte ao seu lugar e se assente mais uma vez. Vamos já encerrar. Fabi, pode sentar só um instantinho, vamos encerrar o culto já. Amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos em família, né, gente? Como é bom cultuarmos ao Senhor. Deus nos abençoe, que seja um domingo rico de Deus. Sente só um pouquinho. A gente gosta de encerrar com ordem, para encerrar. Fiquem calmos, né? Já passamos só 5 minutos do tempo do culto. Mais de 5 encerramos agora. Então senta só um pouquinho. Ninguém viu isso aí. Senta só um pouquinho. O pessoal da consolidação está ok já nos pontos. Amém? Alguém hoje
está nos visitando e que é a primeira vez que vem no culto domingo com a gente aqui, tem alguém pela primeira vez? Você levanta a mão só para saber. Tem alguém pela primeira vez? Aqui? Vocês incomodam ficar em pé um pouquinho? Pode ser? Pode ficar em pé um pouquinho? Por gentileza, só para te... Qual o nome da sua... Esqueci seu nome, eu sabia, mas... Edilza e vocês, o casal? Alguém me ajuda, gente? Luiz? Daiane e Luiz? Amém? Só um pouquinho, fique em pé. Lá atrás, qual é o seu nome? Sandra? Quero que vocês sejam muito bem-vindos, vocês. É um prazer ter vocês aqui. A igreja para aplaudir o Senhor pela vida deles, gente. E eu vou pedir a vocês o seguinte, olha só. Tem um pessoal aí de colete preto, que é da consolidação, vou fazer um convite a vocês, tá? Para vocês ir aqui numa sala aqui ao lado, só para a gente orar por vocês, pode ser? É rápido. Pode pegar sua bolsa, daí você vai embora direto, tá? Eles vão na sala aqui ao lado só para orar por vocês, tá? Acompanha só um pouquinho, viu? Eles vão orar por vocês e... Tá? Eles vão rapidinho, precisa orar por vocês. A gente quer anotar os dados de vocês, orar por vocês, para vocês voltarem mais vezes, serem muito bem-vindos. Prazer ter vocês com a gente aqui, foi bom demais. Gente, ainda tem almoço para vender, então quem não comprou almoço, corre lá para garantir o seu almoço, para ajudar. Esse é do Café da Paz, é isso? É isso? Rede Mulheres? Ok, desculpa, Rede Mulheres. Então, abençoar a Rede Mulheres. Alguém fez aniversário de segunda-feira até hoje? Tem alguém? Vem aqui em frente rapidinho para a gente orar e encerrar o culto. Hoje recebeu um presente, foi cheio de Espírito Santo aí, né? Glória a Deus. Quantos anos, cara? 12 anos. Glória a Deus. Idade que eu me batizei. Perguntar se passou um pouquinho dos 15, né? Também, passou dos 15 um pouquinho também, né? E rapaz, o nosso amigo se machucou aí no esporte aí, tudo bem? Quantos anos, Andrezinho? 11 anos. Passa pra cá. Aniversário de casamento? É? Fala pra gente quantos anos aí. 44. 44. 44 anos de casado aqui. Essa gatinha aqui também. Passou um pouco dos 15 também, essa aqui. Você é aniversário? Homem pode falar. Varão, qual a idade? 39. Tudo bom, garotão? Beleza? Amém? Tudo bem. Vamos estender as mãos para cá, abençoar nossos irmãos que aniversariaram essa semana e os casamentos também. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que esta semana completou mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, que eles tenham do Senhor toda sorte de bênçãos, que possam ter uma vida plena, os casamentos sejam cada vez mais saudáveis, vendo seus filhos, netos e bisnetos crescendo na Tua presença. Te louvamos pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, feliz aniversário. Vamos ficar em pé todos mais uma vez para encerrar o nosso culto agora. Quantos creem que essa vai ser uma semana cheia do Espírito Santo, irmãos? Amém? Eu estou, em nome de Deus, profetizando, vocês vão se encontrar para orar juntos. E olha, pastor Osso fez uma provocação aqui. Semana que vem a gente vai fazer oração na sala da Rede Conectados, lá em cima. E lá cabe pelo menos 50 pessoas. Amém? Então, quem quiser vir orar, não é pressão, não venha por obrigatoriedade. Se você quer orar, eu sei que às vezes é difícil. Chega 8 da manhã, sai daqui só 12:30. Às vezes, mas se você puder estar aqui 8 da manhã, vem orar conosco. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos com Deus. Deus abençoe a todos. Bom domingo. E vamos torcer para o Brasil hoje à tarde. Mandar os Vic de volta para casa. Chega de Haaland.